Bom dia, graça e paz. Estávamos aqui ouvindo, um pouco desse louvor, só em Jesus, fazendo aí, intercalando com o hino, do cantor cristão, 366, firmeza. E nessa firmeza, na pessoa de Cristo, que nós começamos mais uma live para a honra e glória do Senhor Jesus, dando continuidade à nossa série de estudos na carta de Tiago. Eu estava aqui compartilhando o link da live no grupo da igreja. Então, algumas pessoas têm alguma dificuldade com o Facebook, ou entrar no Face. É só clicar lá no vídeo, em cima do vídeo, e a pessoa pode assistir no WhatsApp. Muito bem. Deixa eu colocar aqui um volume menor aqui. Já está acabando esse vídeo. Eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que se encontra na carta de João, na primeira carta de João, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 16 e assim nós vamos estar orando também e pedindo que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Deixa eu dar uma pausa aqui. Muito bem. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. E dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então nesse instante? Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, privilégio de poder realizar mais uma live. Podemos nos aprofundar ainda mais na carta de Tiago, dando sequência à nossa série de estudos, onde aprenderemos hoje sobre o perigo da riqueza mal adquirida. Quais são as consequências disso? Pois o dinheiro, a riqueza, é apenas um teste para nós. Aquilo que pode ser muito bom e pode ser benéfico, pode ser uma bênção, também pode se transformar numa maldição. Se o nosso coração transforma o dinheiro, transforma a riqueza num Deus, num falso Deus, num ídolo. Somente o Senhor deve ser adorado. Nos ensina nessa noite sobre essa importante lição, para que assim possamos também advertir aqueles que estão no engano do pecado, aqueles que estão no engano da ilusão que o dinheiro, que a riqueza fácil traz, pois é tudo passageiro. Nada disso permanece, pois aquilo que o homem semear, aquilo que o homem plantar e semear, é aquilo que ele vai colher em sua vida. Nos ajude, ó Pai, a praticar a Tua palavra e a vivermos aquilo que nós acabamos de ler. Se realmente cremos em Cristo, nós amamos uns aos outros, porque o Senhor nos amou primeiro, para que pudéssemos hoje amar o Senhor acima de tudo. E dessa forma, a evidência de uma vida salva, transformada, é uma vida que ama e se preocupa com o próximo. Nos ajude, ó Pai, a praticar a Tua palavra. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém
Então vamos para a palavra de Deus. Eu quero ler aqui a carta de Tiago, capítulo 5. Carta de Tiago, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Está aí na descrição aí da live. Eu vou ler na versão atualizada. Eu costumo ler aqui na NVT. Mas eu vou deixar aberto aqui. Deixa eu abrir aqui na NVT. Carta de Tiago, no capítulo 5. Vamos lá. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Uma palavra de condenação. Olha só, a gente acabou de ler, de ouvir, né, a leitura de uma palavra de condenação àqueles que adquirem riquezas, aqueles que se tornaram ricos, né, muita propriedade, muita prosperidade, por meios ilícitos, por meios ilegais, riquezas que vêm da exploração. O que acontece com a pessoa que adquire riqueza com exploração? Explorando o outro, explorando o necessitado, explorando aquele que não tem muito poder, né, que depende do trabalho, depende do emprego, né, do trabalho que essa pessoa oferece, e não tem nenhuma proteção, e essa pessoa fica nas mãos dessa pessoa poderosa, é humilhada, é oprimida. O que acontece com essa pessoa que adquire riquezas de forma errada, sabe, de forma desonesta? É isso que Tiago vai falar, uma palavra de condenação. Por isso que o tema do nosso estudo é condenação aos ricos gananciosos, ou uma palavra, né, de advertência aos ricos e poderosos deste mundo. Muito cuidado com a riqueza. Mesmo que a pessoa tenha adquirido riqueza da maneira honesta, mesmo que a pessoa tenha prosperado devido ao seu esforço, ao seu trabalho honesto, a riqueza continua sendo um grande perigo, e a gente vai ver na lição, né, no nosso estudo, que isso também é uma grande tentação para nos tornarmos pessoas ainda mais gananciosas, né? Pessoas que amam a riqueza. E é aí que está o grande problema. É quando colocamos o nosso coração no tesouro, no ouro, na prata, ou seja, na riqueza material. Aí que está o grande perigo. Porque o nosso coração, né, deve estar voltado para Deus, né? Ele deve ser o nosso alvo de adoração. Somente ao Senhor, o Criador, devemos adorar e servir. O dinheiro é apenas um bem material, né? É o dinheiro que deve me servir, não eu servir o dinheiro, né? Ou seja, o dinheiro é apenas um instrumento para o bem, né? Ou seja, eu com dinheiro eu compro alimento, né? Eu pago minhas contas, eu compro roupa para vestir, eu compro livro para ler, né? O pastor que tem livro aqui precisa de livro para poder estudar, preparar estudo, sermão, e, né, como pastor é minha ferramenta de trabalho. Ou seja, com dinheiro você compra muita coisa boa e você faz muito bem, e você ajuda o próximo, ajuda aquele que precisa. Ou seja, o dinheiro ele pode ser uma bênção, mas também pode ser uma grande maldição em nossas vidas, quando a gente transforma ele num ídolo, num Deus, né? Então, a lição, né,
é uma lição até um pouco repetitiva, nós já falamos um pouco sobre isso, até mesmo na lição de domingo, né? Acho, se não me engano, há uns 3 domingos atrás, né? Uma das lições da revista sobre os conflitos da vida tratava justamente, né, do uso do dinheiro, né? Então vamos aprender com o Tiago sobre esse importante assunto, a condenação aos ricos gananciosos ou uma advertência àqueles que adquirem riquezas de maneira errada, né? A grande questão aqui, né, então, não é o fato de ser rico, né? Não é pecado ter prosperidade. Não é pecado você ser uma pessoa rica, né? O que Tiago faz aqui é condenar, né, a riqueza de forma, né, enganosa, ou seja, a pessoa que adquire riqueza oprimindo outras pessoas, né? Ou seja, tornando a vida do outro cada vez pior, né? É como se a pessoa estivesse sugando do outro, né? Abusando, né, de outras pessoas, oprimindo outras pessoas para se dar bem na vida, né? Existe até, né, uma lei diabólica, né? É aquela lei que devemos levar vantagem em tudo. Tem pessoas que vivem por esse lema. Olha, devemos levar vantagem em tudo. Será que é isso mesmo? Né? Isso faz parte até da nossa cultura brasileira. A pessoa achar que tem que levar vantagem em tudo, ou seja, não importa a ética do trabalho, não importa a moral, não importa nada disso. O que importa é levar vantagem, né? Para muita gente é isso. O que importa é levar vantagem. Se eu estou me dando bem, não importa o outro. Né? Não importa se o outro está se dando mal. Ou seja, total falta de amor verdadeiro, né? Eu vou ler aqui na versão da NVT, que diz assim: prestem atenção, olha só, prestem atenção, vocês que são ricos. Então, aquele que é rico, preste atenção, né? Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Ou seja, uma palavra de condenação. Há desgraças que virão, ou seja, desventuras que virão sobre aqueles que são ricos ou aqueles que ficaram ricos oprimindo, né? Aí entra um monte de político, né? Aí entra um monte de político. A gente sabe como aqueles que foram eleitos, grande parte, né, daquelas pessoas que foram eleitas pelo povo, tem oprimido o povo. Quantos, né, desvios de verbas, né, imagina a quantidade de arrecadação que o Brasil tem, né, a carga tributária é grande demais, e quanto que o brasileiro tem pagado de impostos, né, de tributo, e o que tem sido feito disso tudo. Então, por aí a gente vê, né, o quanto a gente tem sofrido, né, o nosso Estado tem sofrido, nosso povo tem sofrido por causa disso, desse tipo de riqueza, a forma como as pessoas têm ficado ricas por aí. Então isso vale para todo tipo de apropriação, né, de adquirir coisas, né, fazendo com que os outros sofram e sejam oprimidos, né? Aí o Tiago vai dizer o seguinte, eu vou ler novamente, ó, versículo 2. Sua riqueza apodreceu, olha só, olha essa versão, né, ela explica o texto, né? Sua riqueza apodreceu, e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Ou seja, aquilo de mal que a pessoa fez, ou seja, toda a riqueza adquirida vai servir de testemunho no dia do juízo. A pessoa não vai ter o que dizer diante de Deus. Tudo que ela fez de mal com o uso daqueles recursos se voltará contra a própria pessoa no dia do juízo. Então, pensa bem. Você recebe o seu salário, né? Você trabalha, você recebe o seu salário, você tem procurado gastar da melhor forma,
que você puder, dos recursos que você tem, usar os bens materiais que você tem, e cada um de nós vai dar conta a Deus do que fez. Como nós temos usado os recursos que Deus tem nos dado? Será que nós temos administrado mal? Como as pessoas que adquirem muita riqueza, as pessoas que têm muito dinheiro, né, que vivem no luxo, completo luxo, né? E enquanto há pessoas passando necessidade. Você acha que vai ficar por isso mesmo? Não vai. A Bíblia está dizendo o seguinte, que a riqueza acumulada testemunhará contra a própria pessoa que acumulou o dinheiro. Vai servir de testemunho contra ela. Porque ela vai olhar para aquilo que ela acumulou durante toda a vida e como ela gastou aquilo. E aquilo vai servir de evidência. Se ela realmente amou a Deus, amou o próximo, ou só se preocupou consigo mesmo. Por isso que o texto fala, vai servir de testemunho. Então, a primeira coisa que Tiago fala aqui é sobre o perigo da riqueza mal adquirida. Então, dentro desse ponto, dessa verdade, nós temos aqui 3 tópicos que eu quero destacar. Primeiro, a Bíblia condena a riqueza adquirida através de corrupção, através de exploração e através de desonestidade. Através de desonestidade. Então, a Bíblia condena a riqueza através desses meios. Corrupção, exploração e desonestidade. Porque a Bíblia vai citar alguns de seus servos que foram ricos. Por exemplo, a Bíblia cita Jó. A Bíblia conta a história de Jó, aquele homem que, né, perdeu, os filhos morreram, né, ele ficou enfermo, doente e perdeu os seus bens materiais. E a Bíblia diz que Jó era um homem muito rico. E no final, né, quando Jó passou por toda aquela prova, né, e ele perseverou diante daquilo tudo, quando Deus se revelou a ele ainda mais, de forma mais profunda, Jó, sem explicar, né, dar explicação, somente o conhecimento de Deus foi suficiente, saber que Deus está acima de tudo, é soberano. Jó teve a sua riqueza dobrada, ou seja, do que ele tinha antes. Jó era um homem muito rico, e nem por isso ele foi condenado por ser rico. Né? A Bíblia cita Abraão, Jacó, foram servos de Deus que foram ricos. E Deus não condenava. Não há nenhuma palavra de condenação da riqueza de Jó, de Abraão, né, de Jacó. Não há nenhuma condenação da riqueza deles. Então, a gente só pode entender o texto de Tiago, né, a condenação à falsa riqueza, a riqueza adquirida por meios desonestos, corruptos e exploratório, ou seja, pela exploração de vidas, exploração de pessoas. Há vários exemplos na Bíblia, exemplo de Acã, né? Exemplo de Geazi, né? Nós temos diversos exemplos da palavra de Deus de pessoas que ficaram com o olho grande, né? Olho grande nas coisas. O grande problema, o que vai mostrar que a pessoa ama demais a riqueza, é se ela não está contente com o que tem. Ou seja, se ela realmente está descontente com o que ela é, com o que ela tem. Né? A pessoa que ama demais a riqueza, que idolatra o dinheiro, é aquela pessoa que nunca está contente, nunca se contenta com o que tem. Né? Eu não estou dizendo que a gente não pode sonhar em querer alguma coisa, sabe? Sonhar em querer adquirir algum móvel, né? Ou comprar um carro. Não estou dizendo que a pessoa não pode sonhar ou desejar ter alguma coisa. Não é errado querer desejar as coisas. O problema é quando eu vivo o tempo todo descontente com o que tenho. Porque por mais que eu adquira coisas, a pessoa descontente, a pessoa que não se contenta com o que tem, ela nunca ficará contente, porque quanto mais tem, mais quer, e nunca ela se satisfaz com o que tem. Ela está sempre triste, está sempre se sentindo derrotada, nunca se satisfaz com o que tem, nunca está contente.
Esse é o grande problema. O problema não é ter. O problema é o que somos. Quem é você? Quem eu sou? Né? É o nosso ser. A questão é o que eu sou. Será que eu estou realmente contente com tudo aquilo que tenho? Será que eu estou satisfeito com a presença de Deus na minha vida? Em amar o Senhor, em amar o próximo e saber que a riqueza não pode ser adquirida, o dinheiro não pode ser adquirido de forma desonesta, de forma mentirosa? Será que eu estou consciente disso? Né? Então, a Bíblia condena esse tipo, né, de riqueza. Né? O texto, e também, um outro ponto também, dentro do perigo da riqueza mal adquirida, é que o salvo, a pessoa salva, a pessoa que foi salva por Jesus, o cristão, né, o crente em Jesus Cristo, não deve enriquecer de maneira fraudulenta, então, né? Com roubo, com furto, nem de maneira fácil, enriquecimento fácil, né? Através de jogos, jogatina, aposta, né? Loteria. Não, o crente nunca deve apostar, o crente nunca deve jogar na loteria. É riqueza fácil, né? Ou seja, quando eu estou apostando, quando eu estou através de jogos de azar, colocando a minha esperança em ter alguma coisa, em ter riqueza, né? Jogando o meu dinheiro, ou seja, milhões jogam o dinheiro, milhões gastam dinheiro naquilo, e quantos que vão ganhar? Ou seja, aquele dinheiro que você gastou serviu para quê? A Bíblia fala que nós temos que usar o nosso dinheiro para comer pão, para comprar pão, né? Para beber, nos alimentar, gastar dinheiro com aquilo que é útil. Então, quando eu aposto, eu estou jogando dinheiro fora. Deus odeia desperdício. Deus não quer que a gente desperdiça, jogue as coisas fora. Então, a confiar na sorte, né, entre aspas, né, é confiar num falso Deus. Então, quando o crente joga na loteria, faz apostas com jogos de azar, o crente está deixando de confiar na providência de Deus. E está confiando em outro Deus, o Deus sorte. Olha só, é o Deus da sorte, não é o Deus da Bíblia. Ou seja, deixar de confiar na providência de Deus. Deus ordena o trabalho. Deus ordena que trabalhemos para adquirir o nosso sustento. E se você ficar rico, ficou. Se for para a glória de Deus. E a riqueza tem um propósito, o dinheiro tem um propósito. Né? Deus ordena essas coisas. Deus é que dá capacidade para a pessoa ficar rica. Alguns ele capacita para se tornar muito ricos, outros não. Deus não promete riqueza para todo mundo. Né? Deus não existe nenhuma promessa na Bíblia. Se você fizer assim, 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 você vai ficar rico. Ou você tem que reivindicar a riqueza. Mentira. Mentira pura. Tem muita gente que vai ser pobre no sentido material que estou falando. Porque no sentido espiritual, né, todo crente é riquíssimo. Pela graça de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Pela fé em Jesus, nós somos filhos por adoção. Então, todo filho de Deus pode ser uma pessoa que mora numa casa de papelão, pode morar debaixo da ponte. Sabe? Pode morar num barraco. Você pode morar num barraco. Se você é filho de Deus, você é a pessoa mais rica do universo. Todo filho de Deus é herdeiro do reino de Deus. E o que vai aqui, essa história, a história desse mundo, né, que nós estamos vivendo agora, essa história vai acabar. Vai começar uma nova história. É novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, aonde cada filho de Deus vai cuidar da sua terra, vai ter uma terra. Nós vamos receber por herança aquilo que foi conquistado por Jesus. Cada um vai receber uma porção, não é? Ou seja, o seu galardão, e vai trabalhar e servir o Senhor para sempre. Mas ali não vai ter fome, não vai ter injustiça, né? Não vai ter pobreza, não vai ter miséria. Né? Ali é delícias, né? É alegria para todo sempre. Mas a gente vive num mundo caído, né? Lembra? Criação, queda, redenção e consumação.
A consumação ainda não aconteceu, né? O salvo foi remido, né? Fomos redimidos, mas ainda sofremos, né, os efeitos de um mundo caído. Mas Jesus morreu para restaurar todas as coisas. Então tudo vai ser restaurado, né? E aqueles que não confiarem em Cristo, né, serão lançados no lago de fogo e enxofre, né? Juntamente com Satanás e os seus anjos. Então, nós estamos nesse período aqui e passaremos por dor, sim, sofreremos, sim, né? Passaremos por dificuldades, sim, e o crente, por mais santo que seja, ele pode ficar enfermo, passa dificuldade, é uma luta, mas Deus providencia o necessário. Deus, ele promete estar conosco, nada nos faltará, não é? Porque o Senhor, ele é o nosso pastor. E se ele é o nosso pastor, realmente nada nos faltará. Então, não adianta você tentar, né, adquirir coisas através de mentira, através do engano, nada disso. Deus condena isso, né, na sua palavra. Um outro ponto que eu quero destacar aqui sobre o perigo da riqueza é que devemos tomar cuidado com o desejo de ficar rico, mesmo que de forma honesta. Olha só. Visto que o dinheiro é neutro. O dinheiro é uma coisa neutra, né? O dinheiro é um instrumento, ele é neutro. O dinheiro não é bom e nem ruim em si mesmo. O que vai tornar o dinheiro bom é a atitude do meu coração. O que vai fazer com que o dinheiro seja bênção ou maldição é o meu coração. Se o meu coração for bom e tiver voltado para as coisas de Deus, o dinheiro vai ser uma bênção. A riqueza vai ser uma coisa maravilhosa. Agora, se o meu coração for mal, ganancioso, e se eu só estou preocupado em ficar rico, ou seja, eu quero é ter muito, ou seja, cuidado. A Bíblia diz que nós temos que buscar tesouros no céu. Jesus falou uma coisa muito importante. Jesus falou uma frase importantíssima sobre isso, um princípio espiritual maravilhoso. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro, o seu coração está ali. Ou seja, aquilo que mais tem valor para você é aonde o seu coração está. O que tem mais valor para você? Riqueza material? Prosperidade material? Ou é o reino de Deus? As coisas de Deus? A vontade de Deus? O próprio Deus? O nosso Senhor Jesus? Ele é o seu tesouro? Ele é a sua riqueza? É ali que está o seu coração. O seu coração só persegue aquilo que você ama. Porque somos movidos pelo amor. O amor é o nosso combustível. Nós fomos criados para amar, porque Deus é amor. Se estamos enganados no pecado, nós vamos amar o que não presta. Entenderam? Amamos sempre. O ser humano foi criado para amar. Ou ele ama o que não presta, ou seja, ele odeia Deus e ama o pecado, ou ele ama Deus e odeia o pecado. Porque Deus é amor e ele nos criou para amar. Então, por isso que Jesus falou, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Então, cuidado com o desejo de ficar rico. Deseje antes amar a Deus acima de tudo. Deseje antes fazer a vontade de Deus. Trabalhe, porque sabendo que através do trabalho você vai ter o necessário para você. E dessa forma, você vai estar sabendo utilizar todos os recursos que Deus te dá. Se Deus quiser te dar mais, Ele vai te dar mais. Tudo com propósito. Tudo com propósito. Nada, né, acontece por acaso. Amém, irmãos? Dando sequência, então, né, nós temos aqui então uma outra lição. O desafio da riqueza mal distribuída. O desafio da riqueza mal distribuída. O primeiro ponto é o perigo da riqueza mal adquirida. Né? Vocês viram como é perigoso a riqueza mal adquirida. Segundo, nós temos um grande desafio com base no texto bíblico, que é o desafio da riqueza mal distribuída. Assim como devemos tomar cuidado com a forma de adquirir os bens materiais, cuidado com a forma como você adquire as coisas materiais. Cuidado. Devemos tomar cuidado também com a maneira como gastamos
aquilo que Deus nos dá. Se eu tenho que tomar cuidado com a maneira como eu adquiro, eu tenho que tomar cuidado com a maneira como eu gasto o que Deus me deu. Como eu tenho gastado o meu salário, como você tem gastado o seu salário. Nós vamos prestar contas a Deus também sobre isso. E nós temos que reconhecer os nossos erros, os nossos pecados na área financeira. Se temos gastado mais do que recebemos, se nós não temos feito economia, ou, sabe, o que Deus tem nos dado, nós temos que saber utilizar, porque somos mordomos de Deus, somos mordomos de Cristo. Eu quero continuar lendo aqui. Olha só o que diz a palavra, versículo 5, né? Capítulo 5, versículos 5 e 6. Ele fala assim sobre os ricos. Não, eu vou ler o versículo 4 também. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham. Olha só. Deus está ouvindo o clamor dos trabalhadores em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Ai daquele que tiver um empregado e retém o salário dele. Ai daquele que retém o salário do trabalhador, vai dar conta, vai prestar contas a Deus. Ai daquele que oprime o trabalhador, vai prestar contas a Deus. O juízo vai ser grande demais. É uma palavra de condenação àqueles que estão oprimindo o povo, que fazem mau uso da riqueza e com isso deixa os outros passando necessidade. Olha só, cuidado. O texto diz assim: sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo os seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. É até engraçado, é até um pouco cômico. Olha só, você entendeu? Você consegue imaginar isso? É como um capado que está engordando. Tem gente que só está engordando. É igual um capado. Sabe que você compra um leitão, né? Que antigamente o pessoal comprava muito leitão para engordar, né? Mais no interior acontece isso, mais na zona rural, o pessoal compra um capado, né? E aí, ó, eu vou engordar até o final do ano. Final do ano eu vou matar pro Natal, né? Pro ano novo. Então é como se a pessoa estivesse engordando, está engordando, né? Mas só está engordando para o dia do juízo, para sua própria condenação. Por quê? Porque o seu Deus, o seu ídolo, não é o Senhor dos Exércitos. Deus é que é o dono da prata e do ouro. Tem gente que acha que é dono de tudo. Tem gente que acha que é dono de tudo que tem. Não é. Nós não somos dono de nada. Entenderam? Então por isso que o homem vai prestar conta a Deus de tudo que faz, tudo que eu utilizo, né? Até uma caneta que eu estou usando aqui, eu posso usar essa caneta de forma errada. Então a Bíblia fala, né? Paulo fala em Corinto, na carta aos Coríntios, né? Que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, o que eu tenho feito, o que Deus tem me dado. Então vamos dar sequência aqui. Aí o texto diz assim: condenam e matam inocentes, sem que eles resistam. Olha só. Então, o perigo da riqueza mal adquirida leva a um uso incorreto, um mau uso, né, ou uma má distribuição dessa riqueza. Eu distribuo mal aquilo que eu tenho. Então tem pessoas que pode ser empresário, comerciante, e paga muito mal seus funcionários. Isso é um problema moral. É um problema espiritual. Porque a pessoa está muito bem de vida e ele não preocupa com o outro. O outro está se matando de trabalhar, passando até dificuldade, e ele pode dar uma condições melhor e não dá condições melhor, porque não quer. Entenderam? Isso vale para todas as áreas. Isso vale para o governo, para o Estado, para os empresários, ou seja, para o fazendeiro, né, para o comerciante, todos.
nós precisamos ouvir isso, nós precisamos declarar isso. Né? É uma realidade. O mundo é assim, o mundo é injusto. Por quê? Por causa do pecado. Mas a palavra é contra o mundo. É contra a cultura, né? Os mandamentos do Senhor, né? Os princípios do reino é contracultural. Nós somos contra a cultura deste mundo. Né? O mundo está indo para um... A correnteza do mundo está indo para um lado e nós estamos indo para o outro. A gente nada contra a corrente do mundo, é contra a correnteza desse mundo, desse século, dos princípios, dos valores que o mundo prega. Aquele que ama o mundo não ama Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque é movido apenas pela ganância. O mundo é movido pela ganância. Apenas para obter. Não é assim? Ele vai citar aqui Paulo, né? Aliás, né? Eu coloquei aqui, né? O apóstolo Paulo alerta os crentes sobre isso. Eu quero ler o texto de Paulo que vai concordar com Tiago aqui, que se encontra na primeira carta de Timóteo. Eu quero ler esse texto também. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Você pode acompanhar comigo? Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe. Primeira carta de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 17 e 19. Cuidado, o perigo de adquirir riqueza, o perigo da má distribuição da riqueza. Olha só o que Paulo vai dizer aqui. Paulo vai explicar melhor essa questão. Olha só. 1 Timóteo 6, 17. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto, ou seja, o dinheiro é uma coisa incerta, porque uma pessoa pode estar muito bem hoje e amanhã perder tudo. A gente não sabe. Nós estamos vivendo uma crise mundial, né? Isso vai afetar a economia do mundo todo. Essa pandemia, né? O fato de pessoas ficarem confinadas, alguns pequenos empresários precisam, né? Não tá entrando recurso, não tem como pagar o trabalhador, e aí as consequências são enormes. Né? O risco do Brasil entrar numa grande recessão é muito grande. E isso pode causar mais fome, pode matar mais gente ainda. Não é? Então, a riqueza neste mundo, a riqueza adquirida, seja honesta ou não, a gente não deve confiar nela. A riqueza desonesta, Deus já condena, né? Mas quando a pessoa adquire riqueza, adquire uma boa renda, e aí ela deixa de confiar em Deus e confia naquilo ali, coitado, amanhã pode não ter nada. Você não sabe do dia da manhã? E aí? O que sobra? O que fica? A história de Jó está na Bíblia para nos ensinar a história de Jó. Jó era muito rico, perdeu tudo. E eu pergunto, Jó abandonou Deus? Jó deixou de confiar em Deus? Jó fez muitos questionamentos. Jó não tentou entender. Mas Jó continuou confiando em Deus. Mesmo com dúvidas, mesmo questionando, Jó não deixou de confiar em Deus. Porque o verdadeiro servo de Deus, não importa a tribulação pela qual ele passa, ele sabe que o seu tesouro maior é o Senhor. Esse é o seu maior tesouro. Mesmo que percamos tudo, ainda temos Cristo, ainda temos Jesus. E é isso, irmãos, que deve valer para nós, é isso que deve se importar para nós. Porque Ele é o dono de tudo. Não é? Então, ensine ao rico a não confiar na instabilidade da riqueza. A sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Glória a Deus. Olha o que Paulo fala. Não confie na instabilidade da riqueza. A riqueza é incerta, mas confie em Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que provê tudo de que necessitamos. Glória a Deus. O próprio Deus fala, é eu que provejo. Eu que vou prover o que você precisa. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Por que Deus te dá dinheiro?
Por que Deus te dá um salário? Sabe para quê? Para você fazer o bem. Ah, mas eu tenho mais do que eu preciso. Ou então ajude quem precisa. Você tem mais do que você precisa? Você está muito bem? Você tem muito mais do que você precisa gastar? Então, olhe ao seu redor. Olhe para missões. Olhe para os missionários. Olhe para o evangelho que tem que ser pregado. A necessidade da igreja, do mundo. O mundo precisa conhecer Jesus. Deus te dá recurso para você sustentar a obra dele aqui neste mundo. E Deus vai ser glorificado. Você vai louvar a Deus com aquilo que Deus tem te dado. É para isso que serve. Faça o bem. Ajude quem precisa. Diga-lhes que use o dinheiro para o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Esse é o grande desafio. O mau uso da riqueza não convém ao salvo, àquele que conhece a Deus. Agora, para a gente terminar, o resultado da riqueza não consagrada, ou seja, tudo que eu tenho tem que ser consagrado a Deus. Tudo que eu tenho. Porque, do contrário, eu estarei fazendo mau uso de tudo que eu tenho, que eu possuo. Que Deus me dá, né? Porque tudo é de Deus, eu sou apenas mordomo. E como é que eu consagro as coisas? A atitude do meu coração. Quando eu me consagro a Deus para servir o Senhor, tudo que eu tenho é um uso consagrado ao Senhor. Ou seja, depende do meu estado espiritual, se eu estou realmente em comunhão com o Senhor, se eu realmente busco adorá-lo com aquilo que eu tenho e com aquilo, né, que eu sou, com aquilo que eu possuo. Né? O que Deus vai fazer com as pessoas que adquirem mal e usam mal os bens materiais, né? As riquezas? Deus vai destruir tudo isso. Tudo vai ser destruído. Para Deus é como a traça corroendo, né? As coisas materiais. É como a ferrugem que corrói. Tudo será destruído. É isso que ele diz aqui nos primeiros versículos. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comida de traças. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Tudo será destruído. Haverá destruição total. Ou seja, o que vai acontecer no dia do juízo? Tudo que a pessoa fez, o mau uso e a maneira errada de adquirir tudo que possuiu. Se você adquiriu alguma coisa oprimindo o outro, de forma desonesta, de forma fácil, de jogatina, o que vai acontecer? O mau uso daquilo ali, apenas para o luxo pessoal, apenas para ter luxo pessoal, sabe o que vai acontecer? Você está apenas acumulando a ira para o dia da ira. E o dia da ira é o dia que Jesus voltar. Jesus voltará como leão. Ele é o cordeiro e ele é o leão numa só pessoa. Ele dirá: vinde benditos de meu Pai para o reino eterno, preparado para vós. Aqueles que se converteram, aqueles que entenderam que nada é nosso, mas tudo é dele. E aqueles que acharam que podiam fazer tudo com o que tinham, usar da sua própria maneira. Aqueles que ainda usaram a riqueza deste mundo, apenas sofrerão o juízo de Deus. A ira de Deus cairá sobre as suas vidas. O que nós temos feito, amados, com aquilo que Deus tem nos dado? Como nós temos utilizado? Este é um grande teste. Eu costumo dizer, o dinheiro é um teste para nós. É um grande teste. Se nós temos necessidade de alguma coisa, né,
A gente pode até compartilhar com nossos irmãos. Talvez alguém está passando dificuldade aí, compartilhe da sua necessidade. Talvez não é porque um mau uso, talvez, do dinheiro. Talvez é porque você precisa mesmo. A gente vive num mundo que tem muita opressão, sim. Nós somos oprimidos. Há muita gente poderosa, gananciosa no governo, né, políticos, né, pessoas de todas as áreas, todos os ramos, só estão preocupados consigo mesmas. E aquele que às vezes é honesto, trabalhador, tem tido muita dificuldade. E Deus nos dá a oportunidade de nós socorrermos uns aos outros. É a demonstração de amor para aquele que está precisando, aquele que está necessitado. E nós temos que procurar socorrer. Né? Procure um irmão, uma irmã, pergunte para ele se precisa de alguma coisa. Procure estar sempre disposto a ajudar. Se você tem condições, procure estar disposto a socorrer aquele que precisa. E se você tem alguma necessidade, procure ajuda, procure demonstrar isto, né? A sua necessidade, compartilhar com aqueles que você conhece, aqueles que você confia, né? Aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que você confia. Não fale para qualquer um, não. Mas nós temos que praticar a palavra de Deus. Deus nos dá, né? E quanto mais Deus nos dá, não é somente para nós, é para que também façamos o bem, é para que possamos repartir com aquele que precisa, com aquele que necessita. Eu creio que esse assunto já foi falado muitas vezes, mas nós sempre temos que voltar nele. Ainda bem que estamos estudando a carta de Tiago, uma carta tão prática, uma carta de sabedoria, e que possamos colocar em prática essa verdade, porque sabedoria é saber praticar, né? É saber, através do conhecimento da verdade, é saber pôr em prática isto, essa cosmovisão cristã, bíblica, né? Em todas as áreas de nossa vida, de nossa existência. Que Deus em Cristo nos abençoe e continue completando essa palavra em nossos corações. Né? Vamos orar então, né? Que Deus possa abençoar e possamos pôr em prática, né, irmãos, essa verdade, essa palavra. Oremos. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Eu peço que o Senhor, nesse instante, entre com providência em cada vida, em cada coração. Há muitos carentes, há muitos necessitados. E cada um de nós talvez esteja passando por algum tipo de necessidade, seja espiritual, emocional ou até financeira. E o Senhor é o Deus de toda providência. O Senhor é o Deus que é o dono da prata e do ouro. O Senhor, Pai, move céus e terra. Por amor a nós, o Senhor manda o pão. O Senhor envia, Pai, aquilo de que necessitamos. É o Senhor que supre as nossas necessidades. A tua palavra diz: se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós confiamos em Ti, confiamos que o Senhor é a nossa riqueza e devemos aprender a nos contentar com aquilo que temos. Nos ensina, Pai, a vivermos com este contentamento, para que nós não caiamos na tentação de adquirir dinheiro, adquirir riqueza de forma desleal, de forma a oprimir aqueles que a oprimir o trabalhador, aqueles que estão carentes, necessitados, mas que nós possamos, ó Pai, de forma honesta, adquirir os nossos recursos materiais e, na medida do possível, na medida que o Senhor vai nos abençoar, possamos também abençoar outras vidas. A começar, ó Deus, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, abençoar as missões, ó Pai. Quantos, ó Pai, estão no campo lutando e precisam de recursos, ó Pai, e que a tua igreja seja uma igreja missionária. Ah, Pai, há tanto que pedir e colocar diante do Senhor. O Senhor nos ordena a colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Mas, ó Deus, o nosso país, a nossa nação, o mundo tem sofrido, Pai, por conta desse terrível vírus. E talvez as medidas públicas, as medidas sanitárias que têm acontecido, ó Deus, que nós temos recebido, talvez não seja a única solução. Dê, ó Deus, sabedoria aos nossos governantes, a começar do presidente, dos senadores, dos deputados, dos governadores, e dos prefeitos, dos vereadores. Ó Pai, dê sabedoria, ó Deus, aqueles que estão em posição de autoridade. Toda autoridade vem do Senhor e todos vão prestar contas ao Senhor. E que, como igreja, possamos dar exemplo, ó Deus,
de cuidado, de amor, de pessoas que se preocupam com vidas humanas, mas que, sobretudo, o mais importante, de pessoas, ó Pai, que se preocupam com a salvação. Ó Deus, que possamos continuar pregando o Evangelho, pois somente através de Cristo, o homem pecador pode ter esperança neste mundo tão mau, porque ainda neste mundo nós teremos muitas aflições. Todos os problemas não serão resolvidos nesta vida. E sim, ó Deus, quando Cristo voltar, para aqueles que te amam, para aqueles que aguardam o seu retorno, será glorioso demais, será maravilhoso demais. Nos abençoe, Pai, abençoe tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?